A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos de volta à congregação dos santos para louvar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Você que está sendo ministrado através desse vídeo que vai estar disponível no nosso canal do YouTube, saiba que Jesus nos amou primeiro, nos catou, nos escolheu para que nós pudéssemos amar você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o pastor Ronaldo Bezerra, pastor da igreja ISS, Igreja Caminho de Santidade em Fortaleza. Amém, igreja? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Fala com a tua igreja, Senhor, que tu possa falar aos nossos corações aquilo que tu tens preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de O Invisível. O Invisível. Qual tem sido nossa capacidade e constância em seguir a direção da vitória? Qual tem sido nossa capacidade e constância, perseverança em seguir em direção à vitória? Como temos direcionado o nosso olhar para as coisas que se veem e para as coisas que não se veem? Como você tem administrado sua vida espiritual? Sua vida terrena tem sido suprida pela sua vida espiritual? Ou sua vida espiritual tem sido suprimida pela sua vida terrena? Porque de fato, essa é a nossa experiência como igreja do Senhor: viver e caminhar por aquilo que não contemplamos com os olhos naturais, mas contemplamos com os olhos espirituais. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículos 24 a 26. Só que este é um ponto para nós ponderarmos, para nós pararmos. Por quê? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, só intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 27
e 28. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículos 27 e 28. Um dos itens que está inserido no kit de sobrevivência dos chamados, dos escolhidos, dos fiéis, é andar por fé e não por vista. É um princípio. Quando você é chamado, quando você é escolhido, quando você é fiel a Deus, existe um princípio para a sua vida. Você não pode andar pelo que você vê. Você tem que andar pelo invisível. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu estou intitulando de Nossa Reação. Veja aí, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se você prestar bem atenção, há um motivo porque o apóstolo Paulo não se envergonha do Evangelho. E qual é esse motivo? Que motivo é esse? É porque as boas novas de Cristo são o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O propósito e o alvo do coração de Deus é libertação e salvação. Vou repetir: o propósito do coração de Deus para a sua criação, para a humanidade, é a libertação e a salvação. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, qual foi uma das primeiras coisas que Jesus fez na cruz? Foi destruir as obras do diabo em nossas vidas. Ele nos libertou, Ele pagou um alto preço pela transgressão, pelo nosso pecado, para poder nos salvar. Para obtermos tal salvação, precisamos nos encontrar em constante reação individual diante desse Evangelho. É a confiança e a crença de todo aquele que crê. É tremendo. Para alcançarmos, para chegar ao alvo, porque estamos prosseguindo para o alvo, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de nós, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas para chegarmos lá confiantes e vencedores, precisamos viver uma constante reação individual. É isso mesmo. Essa constante reação só você pode viver. É individual, é pessoal. Eu é que tomo a decisão todos os dias de seguir a Cristo ou não. Eu é que tomo todos os dias a decisão de dar lugar à carne ou o espírito, de alimentar mais a carne ou alimentar mais o espírito. Essa é uma decisão pessoal, isso é uma decisão individual. Essa é a confiança e crença de todo aquele que crê. Essa entrega total não se configura meramente concordância intelectual. É isso que nós precisamos inculcar no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração.
é que essa entrega total, que para mim entregar por total a Deus, através da pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, não é algo meramente que segue na concordância intelectual, mas antes em um envolvimento sincero, uma entrega total, mas uma entrega porque eu amo, porque eu entendo que Ele é a centralidade da minha vida, porque eu entendo que Ele é o Senhor, que Ele é o único Deus verdadeiro. É um envolvimento sincero na verdade que aceitamos. Porque é incrível, olha, quando você vem à frente e você confessa Cristo, você está fazendo uma aliança com Deus, você está dando as costas para o mundo, para seguir na direção oposta, seguir na direção de Cristo. Então você faz uma aliança, então você, a partir daí, você aceita viver uma verdade absoluta, e essa entrega total vai nos levar a um relacionamento íntimo, profundo. Por isso que às vezes a gente não entende que vai tudo bem, de repente cai tudo por terra. Vai tudo maravilhosamente bem, de repente quebra. Eu não entendo por que quebrou. Mas poxa, eu estou sendo fiel, eu estou tirando meu tempo com Deus, estou fazendo tudo como as Escrituras Sagradas me ordena a fazer, me direciona a fazer. Mas o que está acontecendo? Que de repente está tudo de cabeça para baixo. Você sabe responder por quê? Você sabe responder por que você está passando por isso que você está atravessando? Como é que está a sua entrega total? Como é que você tem se relacionado com Deus? Ou em dado momento você tem cocheado em dois pensamentos? Ou em dado momento você não sabe o que está acontecendo? Ou você está olhando mais para o quintal dos outros do que para o seu quintal? Ou você está dando conta mais da vida dos outros do que da sua própria vida? Isso são princípios que para uma pessoa que aceitou a viver uma verdade, não pode mais viver esse tipo de incongruência. É preciso viver de acordo com o Evangelho que eu decidi viver e seguir em frente. Eu digo a você que para você seguir em frente, todos os dias você vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão, quase todas as vezes, não vai ser na sua direção, vai ser na direção oposta da sua vontade. Aí é onde é que o bicho pega, aí é onde é que dói, porque você vai ter que fazer o que você não quer fazer. E muitas vezes aquilo que para você é engolir um sapo, para Deus você está agradando o coração dele. Pelo menos eu fiquei surpreso, porque o que eu tinha aprendido a minha vida toda é que Jesus dizia que nós devíamos orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. E eu, no meu tempo com Deus, outro dia não, já faz mais de ano, eu me deparei com um texto, e o texto não é da maneira que eu pensava. Jesus está dizendo que eu tenho que amar o meu inimigo, amar o meu inimigo e orar por aqueles que me perseguem. Crer em Cristo Jesus é entregar-se a Ele. Você sabia? Crer em Jesus é entregar-se a Ele. Confiar em Jesus é envolver-se totalmente nas verdades eternas ensinadas por Ele e a respeito dele, revelada nas Escrituras Sagradas. Meu Deus,
Você entendeu isso? Crer em Jesus é se entregar para Ele. Agora, confiar em Jesus é envolver-se totalmente com Ele, é envolver-se totalmente nas verdades ensinadas por Ele, vividas por Ele e revelada nas Escrituras Sagradas. Isso é confiar em Jesus. Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos confiando em Jesus em sua totalidade. Estamos vivendo momentos, e Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para constância. Deus nos chamou para vivermos constantes. Deus nos chamou para sermos plenos em Cristo. A salvação aqui mencionada é primeiro para os judeus, mas os gentios experimentam a mesma salvação. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Quem são os gregos? Os gentios. Então, a salvação vem primeiro para o judeu, segundo o texto que nós lemos, e depois para os gentios. A exemplo disso, eu me lembrei da mulher Ciro-fenícia. Abra aí Marcos capítulo 7, versículos 24 e 25. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro, Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Marcos capítulo 7, versículos 24 e 25. Você vê que nem o próprio Jesus consegue realizar a vontade e o desejo de se ocultar, de ficar invisível diante de um coração contrito e quebrantado. Você entendeu isso? Nem o próprio Jesus, mesmo ele desejando, mesmo ele querendo que ninguém soubesse que ele estava ali naquela casa, diante de um coração contrito e quebrantado, ele não ficou invisível, ele se apresentou. Porque ela chega e se prostra aos seus pés. Essa mulher se encontrava diante de um quadro onde sua filha estava possuída por um espírito imundo. Ao ouvir falar a respeito de Jesus, não poupa esforços e se dirige até onde Jesus estava e se prostra aos pés dele. Primeiro, essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-fenícia. Segundo, Jesus libera uma palavra em sua direção. Qual foi a palavra? Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Terceiro, ela, no mesmo instante, impulsionada pela sua fé, respondeu para Jesus: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas da criança. Quarto, a reação da mulher Ciro-fenícia correspondeu ao DNA daqueles que creem sem reservas. Como é que está teu coração hoje? Como é que está a tua fé? Está abalada? Está ativada? Como você se encontra hoje aqui? Ela reage à fala de Jesus liberada para ela,
a reação dela corresponde com o DNA daqueles que creem sem reservas. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Que coisa tremenda. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, amados. Quando Jesus libera a palavra para ela e diz que deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, essa mulher não se conforma, essa mulher não se entrega, ela não aceita, porque ali estava sendo como um não de Jesus para ela, mas ela não se conforma. Amados, muitas vezes nós não entendemos que Deus está nos chamando para sairmos da zona de conforto, para dar um chega para lá no nosso conformismo. Nos conformamos com tudo. Nós não fomos chamados por Deus para o fracasso, nós somos chamados por Deus para a vitória. Nós somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Porém, temos que atender ao chamado de Deus para os nossos corações. Ela não aceita aquela condição e ela reage. Ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela alcançou o coração de Deus. Ela tocou o coração de Deus. A reação dela corresponde com o DNA dos que creem e não duvidam, dos que creem apesar de lutas, apesar de ser humilhados, apesar de ser maltratados, apesar de ser ultrajados, mas eles continuam crendo. O diabo muitas vezes ele vem com força total, querendo provar que você é um derrotado, querendo provar que você é um derrotado, mas você não é uma derrotada, você não é um derrotado, você é filha de Deus, você é menina dos olhos do Senhor. Oh, aleluia! Agora você precisa tomar posição. Não basta só você falar. Eu vou te falar uma coisa nesta noite. Aquilo que aparentemente para nós é uma humilhação, para Deus, você está tocando o céu. Os humilhados serão exaltados. Não é na força do teu braço que você vai vencer, é na força do Senhor. Não é do jeito que você quer, não é. Se você insistir em querer um modelo, uma situação, um estado de ser do seu jeito, você vai ficar aí, você não vai sair daí. Porque não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer e acabou. Se o grão cai na terra e não morre, o que é que acontece com ele, igreja? Ele fica sozinho. São palavras de Jesus, são palavras do Mestre. Ele precisa cair no solo, morrer, para depois nascer e depois frutificar. Se ele não morrer, ele fica sozinho.
Então Jesus disse: mulher, por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. O que foi que aconteceu? Quando ela chega em casa, encontra sua filha liberta. O demônio já tinha deixado a menina. Por quê? Porque Deus liberou uma palavra na sua direção. Quais são as palavras que você tem liberado na presença de Deus? Tem sido palavras agradáveis? Ou você tem usado a sua boca, que foi consagrada a Deus, para usar falando palavrões, falando palavras indecentes, mentindo dissolutamente? A mentira, amados, a mentira é do diabo. Mas isso não é o pastor Ronaldo que está dizendo para você, não. É a Bíblia Sagrada, o qual nós declaramos que é a nossa regra de fé e conduta. Ela diz que o diabo mente desde o princípio, e ele quer que você continue mentindo, porque se você continuar mentindo, você vai se assemelhar a ele. E se você continuar mentindo, você não tem parte com Deus, você tem parte com o diabo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículos 29 e 30. Você está vendo? A sua boca é santa. A sua boca foi separada por Deus para glorificar o seu nome, para cantar louvores. Deus colocou um hino novo, um cântico novo. Deus colocou um cântico novo na sua boca. Então você não pode estar permitindo que palavras malditas, palavras cebosas, sujas, saiam da sua boca. Se ansiamos tanto, se desejamos veemente a volta de Jesus, precisamos andar e viver em concordância com os ensinamentos dele. Qual tem sido sua reação diante dos desafios, diante dos obstáculos que se apresentam à sua frente? Como você tem reagido a esse evangelho? Você tem se envergonhado do evangelho de Cristo, ou você tem se apropriado do evangelho e tem gerado vida na vida? E você tem passado para as pessoas tudo que você tem aprendido durante o tempo que se chama hoje? Como você tem se comportado? Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1, versículos 17. Segunda parte da mensagem: a justiça e a ira de Deus. Versículo 18 e 19. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A justiça é a condição necessária para o homem se apresentar diante de Deus. Você sabia? Quando Jesus foi cravado na cruz do Calvário, ele pagou o preço do pecado, o preço da transgressão, e nos justificou.
É por isso que nós não devemos nos cansar de anunciar as boas novas. Às vezes você, de tanto falar de Jesus, até mesmo dentro de casa, para sua mãe, para o seu pai, até mesmo para o seu esposo, para sua esposa, você não vê resultado nenhum aparente. Porém, a semente está lançada. Ela vai germinar, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Quando você menos esperar, você vai ver o resultado, você vai colher os frutos. Porém, você não pode retroceder, você não pode desistir, você precisa continuar, você precisa insistir, persistir e permanecer. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar, consentir, conceder a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. Veja bem, o homem precisa da justiça. Essa necessidade fundamenta a natureza e a essência de Deus. E o motivo porque a justiça é tão importante está no fato do homem não possuí-la. Você entendeu isso aqui? O homem só entra na presença de Deus através da justiça, através da justificação. Só há um mediador entre o homem e Deus e entre Deus e o homem. Mas, o que acontece? O motivo porque a justiça é tão importante está no fato do homem não possuí-la por si mesmo. É incrível. Ele precisa ir até Cristo, recebê-lo como único e suficiente Salvador para ser justificado. Porque se ele não for até Cristo, ele jamais será justificado. A primeira coisa que temos que nos conscientizar é que não possuímos a justiça. Ela não vem de nós, ela não flui do homem, ela vem de Deus. E ao longo dos tempos, no decorrer da história, tem havido aqueles que dizem que Deus se agrada do seu caráter. Você sabia? Ao longo do tempo, ao longo da história, existem pessoas, existem homens e mulheres que dizem que Deus se agrada do caráter dele. Então, eu amo a Deus, Deus me ama, eu não faço mal a ninguém, então eu estou bem, eu estou me relacionando muito bem com Cristo. E Paulo continua mostrando a futilidade de tal ponto de vista, amados, porque não é por obras, é por fé, é dom gratuito. Não vem do homem, vem de Deus, para que o homem não se soberbeça, para que o homem não se glorie. A justiça e a ira de Deus, ambas expressam a atitude divina para o homem. A justiça é a resposta de Deus para a fé. Que coisa tremenda. A justiça é a resposta de Deus para a fé. A fé ou a confiança nele. A ira é a reação de Deus contra a impiedade e a injustiça. Ambas manifestam claramente a resposta de Deus. Quando eu estava debruçado sobre esse esboço, quando eu cheguei nessa parte, o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma passagem bem conhecida
mas que falou assim profundamente ao meu coração. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Meu Deus! Você vê que calamidade esse povo se encontrava. Eles sitiaram a cidade, cercaram a cidade, nem entrava, nem saía. Foi o que aconteceu? Os dias foi passando, a comida cessou, ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. A calamidade era tão grande ao ponto das mulheres cozinharem os seus filhos e comerem. É sério, amado. Estamos na terra, mas estamos com os olhos fitos, pregados, impregnados no alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Você já pensou? Uma mãe entregar seu filho para outra mulher, para cozinharem e comer o filho, com a promessa de no outro dia elas cozinharem o outro filho e comerem? Foi o que aconteceu. Uma delas entrega o filho, cozinha o filho, comem. No outro dia a outra diz: não, eu não vou dar meu filho para cozinhar não. Veja que situação. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Dentro dessa calamidade, de uma situação dramática como essa, o profeta Eliseu chega e diz: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. O capitão em cujo braço o rei se apoiava duvidou de Deus. Não foi da palavra do profeta que ele duvidou. Ele duvidou da palavra que saiu da boca do profeta da parte de Deus. Essa foi a atitude do terceiro oficial. Ele expressou sua incredulidade e zombou de tal possibilidade da provisão divina. O interessante disso tudo é que Deus vai usar exatamente as coisas loucas deste mundo. É que Deus vai
confundir o homem. Às vezes você está vivendo um momento da sua vida que você começa, vem várias perguntas ao mesmo tempo. Parece um turbilhão de perguntas. Mas interessante, essas perguntas, elas vêm questionando você. E nós não entendemos por que vivemos determinada situação. Por que eu fiz o bem e me pagaram com o mal? Por que ninguém me reconhece? Porque sempre eu sou injustiçado? Por que ninguém me vê? Eu sou invisível? É não. Sabe por que acontece isso com você? Porque Deus está lhe preparando. Deus está cuidando do seu coração. Deus está cuidando da sua vida. Deus está levando você para um lugar de excelência, para um dia você poder ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você se encontra. E Deus, Ele vai usar exatamente as coisas desprezíveis, as coisas loucas, para confundir o homem. É assim que Deus faz com os invisíveis, com os que estão à margem da sociedade, mas aqueles que estão sensíveis ao agir invisível dele. Ouça a voz do Espírito que fala para a sua igreja hoje. Se o dia que se chama hoje, ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. E às vezes estamos ao léu, estamos indo em direção aos nossos pensamentos mais remotos. Deus tem algo com você. Deus tem algo preparado para a sua vida. Pare de cochear em dois pensamentos. Não duvide, se coloque na posição, porque os humilhados serão exaltados. 4 homens leprosos, ninguém mais lhes trazia comida. Eles teriam de enfrentar a morte, morrendo de fome ou pelas mãos dos sírios. Mas havia uma escolha: a justiça ou a ira. O que foi que eles escolheram? A justiça. A justiça. Eles desprezaram a ira. Deus usou raciocínio especulativo de 4 leprosos excluídos da sociedade para revelar o livramento de Samaria. O que foi que aconteceu com o terceiro oficial? Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo atropelou junto ao portão e ele morreu. Meu Deus! Que coisa forte! O que foi que aconteceu com ele?
ele foi atropelado pelo povo. Ele não comeu, ele viu a comida e não comeu. Por quê? Porque ele duvidou da palavra de Deus. Por que que você duvida? Por que que você duvida? Você tem que crer. Você tem que se apropriar das promessas de Deus, porque tantas quantas são as promessas de Deus, tem o sim em Jesus e o amém para a glória de Deus. Então por que que você duvida? Por que que você duvida? Acorda, tu que dorme, a luz do Senhor resplandece sobre ti. Oh, aleluia! Os leprosos receberam a justiça de Deus, e o terceiro oficial foi consumido pela ira de Deus. Por que que Deus é passível de conhecimento? Por que que Deus se deixa conhecer? Porque Deus age, amado. Porque o agir invisível dele vem na sua direção, queira você ou não, queira um homem ou não. Deus age, Deus manifestou, revelou, mostrou que dele mesmo pode ser conhecido pelos homens. Então, por que que Deus é passivo de conhecimento? Porque Deus age, e agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Conclusão, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Qual a base para o conhecimento das coisas que foram criadas? Porque as coisas que Deus criou testificam sua natureza invisível. Deus está buscando, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito, amado. Então, a base para o conhecimento das coisas que foram criadas é porque as coisas que Deus criou testificam sua natureza invisível. E que aspecto da natureza invisível de Deus elas testificam? O seu eterno poder e a sua divindade. O Criador que demonstrou tão ilimitado poder é o ser supremo com o qual os homens terão que prestar contas. Você entendeu isso aqui? Ó? O Criador que demonstrou tão ilimitado poder. Mas como assim, pastor, ilimitado poder? O que as Escrituras dizem? O que foi que Deus fez com seu Filho? Jesus, não tendo pecado, Deus Pai o fez pecado por mim e por você, pela humanidade. Então, Filipenses diz que Cristo não usou de usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Ele tomou forma de homem, foi obediente até morte, e morte de cruz. Olha aí, olha o poder limitado, aparente. Aparente é um poder ilimitado. Mas preste atenção, esse ser supremo que aparentemente era tão ilimitado, o que simboliza ele é uma ovelha. O homem irá prestar contas com ele.
porque ele é uma ovelha, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Não tem escapatória. Todos nós estaremos diante dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não tem escapatória. Iremos prestar contas com ele, sim. Oh, aleluia. Observando suas obras, os homens se confrontam com Deus vivo. Como resultado, ficam indesculpáveis. Quantos e quantos, amados, cientistas que diziam que não criam em Deus, que Deus não existia, e morreram entregando suas vidas a Cristo. Eu quero terminar dizendo para você que eu admiro a ciência. Mas por que eu admiro a ciência? A ciência diz que algo existe quando você pega, quando é material, né? Você tem que provar, né? Poxa, não existe ferramenta mais poderosa do que essa. Por quê? Porque o crente, o homem, a mulher de Deus, ele ou ela só vai conhecer Deus de fato se provar dele. Se você não provar, se você não se envolver com ele, você não vai se aprofundar, você não vai conhecê-lo. Então a própria ciência prova que Deus existe, porque para você saber que Deus existe, você tem que se aproximar dele, você tem que entregar a sua vida a Cristo, e você tem que provar o tempo sozinho com Deus, no seu devocional. Você tem que ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus Todo-Poderoso. Invisíveis ou não, um dia prestaremos contas de todas as palavras que saíram da nossa boca. Invisível. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos dirija essa semana pelos caminhos, os cantos que o Senhor quer nos levar. Espírito Santo de Deus, vem sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre a Tua igreja derramar uma porção dobrada de fé, Senhor, para que possamos Te adorar, glorificar o Teu nome em qualquer circunstância, porque nós entendemos que o Senhor está conosco, Senhor. Deus, como Tu é tremendo, Senhor, como Tu é tremendo, Senhor. Te adorarei na beleza da Tua santidade. O Teu amor me atrai. Recordo os Teus feitos e dos Teus preceitos, do Teu cuidado por mim. Te adorarei na beleza da Tua santidade. Teu amor me atrai. Recordo os Teus feitos e dos Teus preceitos, do Teu cuidado por mim. Tu és santo, Tu és santo,
exaltado, assentado no seu trono de glória, digno de louvor, adoração, majestoso, o Cordeiro Santo vive para sempre. Jesus, Rei dos reis e Senhor, Rei dos reis e Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos dizer, Senhor, que nós entendemos que o Senhor não é invisível com o teu olhar para as nossas vidas, Senhor. O Senhor contempla todas as coisas, mesmo que nós não estejamos entendendo nada, mas o Senhor contempla todas as coisas e está presente. Nós queremos te dizer, Senhor, que se o Senhor não quebra princípio, porque o Senhor podia muito bem continuar invisível diante daquela mulher, mas tu não quebra o princípio que diz a tua palavra, que um coração contrito tu não rejeitas, Senhor. E tu se faz visível àquela mulher, porque tu conhecia o coração dela, assim como tu conhece o coração de cada um que está aqui esta noite, Senhor. Assim como tu conhece o coração de cada um que está me ouvindo agora, Senhor. Deus, existem coisas que nós não temos condições de resolver, Senhor. Existem situações que nós não temos condições de fazer, Senhor, mas a tua palavra diz que basta uma palavra tua, que tudo se aquieta, Senhor, que tudo se reconstrói, Senhor, que tudo se acalma, Senhor, que tudo se reinicia, Senhor. Deus, faz uma transformação, Senhor, uma transformação geral, Senhor, mas começa em nós, Senhor, começa em nós, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti para sermos invisíveis aonde temos que ser invisíveis, Senhor, mas ser visíveis diante da Tua presença, diante da Tua pessoa, diante de Ti, Senhor. Queremos ser vistos por Ti, Senhor. Queremos que o Teu olhar esteja na direção onde nós estivermos, porque se Tu não tiver, Senhor, nós não conseguiremos fazer nada, Senhor. Tu é a primazia da nossa vida, Jesus, e nós queremos que continue assim, Senhor. Não nos permita olhar para nada, para ninguém, mas fixarmos os olhos em Ti e continuar a jornada que o Senhor começou, Deus. Porque nós entendemos, Senhor, que quando o Senhor está à frente, tudo é possível. Tudo acontece, Senhor. E não queremos dar nenhum passo, por menor que seja, sem a Tua direção, Senhor. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para vermos através dos Teus olhos, Senhor. Abre o nosso coração para compreendermos a Tua vontade, e abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir todo o direcionamento que o Senhor tem para nós, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor. Essa é a minha oração, o meu clamor para cada um de nós nesta semana, Senhor. Nos leva ao necessitado, nos leva ao carente, mas abre as nossas bocas para que possamos profetizar, para que possamos levar vida e vida em abundância, porque quando nós estamos cheios de Ti, Senhor, nós derramamos de Ti, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos até transbordar, Senhor. Que as nossas famílias possam ver o Teu mover em nossas vidas e ser transformadas por Ti, Senhor. Querer conhecer mais de Ti, querer saber o que se acontece, Senhor, porque Tu está trabalhando em nós, Senhor. Muda, Senhor, muda tudo que o Senhor quiser mudar, tudo que é preciso mudar, Senhor. Não o que nós queremos, Senhor, mas o que o Senhor quer para nós, Senhor. Nós queremos só o que o Senhor quer para nós, Senhor. E se por um acaso, Senhor, no decorrer desse caminho, a nossa vontade não é a Tua, nós abrimos mão da nossa vontade, porque queremos estar guiados, queremos estar na centralidade soberana e absoluta Tua, Senhor, porque Tu é o nosso Deus, Tu é o nosso Salvador, Tu é a nossa razão de viver, Jesus.
Tu é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos que esta semana será uma semana impactante na vida de cada um. Que essa semana será uma semana de prosperidade espiritual, relacional, física, íntima. Tu vai derramar do Teu Espírito sobre cada um, Senhor, pelo poder do Teu nome, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que aonde há a Tua palavra, a mudança, a transformação, a libertação. E nós declaramos que essa semana será diferente, Senhor. Essa semana será produtiva, será abençoada por Ti, Senhor, como nós nunca vivemos até hoje, pelo poder do nome de Jesus, que está acima de todo nome, Senhor. Que os Teus anjos, que a Tua proteção, que a Tua saúde, que a Tua força, que a Tua fé, que a Tua determinação esteja na frente de cada um. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos e cremos e ligamos na terra, porque tudo que está ligado na terra será ligado no céu. Assim diz a Tua palavra, e pelo poder do nome de Jesus, nós ligamos agora essa bênção sobre cada um, no nome de Jesus. E você concorda em fé com amém? E uma salva de palmas para Jesus. Santo